Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Oremos. Pai amado e bendito, essa é a tua palavra, Senhor. Não é a palavra de homens, não é sequer, de certo sentido, a palavra do apóstolo João, um apóstolo que foi inspirado pelo Espírito Santo para registrar, por meio das suas palavras, a palavra do Senhor, que o Senhor tem ministrado à tua igreja nesses 2000 anos, e que eu creio que o Senhor quer ministrar nossos corações nessa noite, nessa manhã. Deus, fala aos corações, Deus. Impacta nossas vidas com a tua presença, com o temor do que virá mais à frente, e que nossos olhos estejam abertos para não sermos seduzidos por esse mundo que caminha para a destruição. Fala aos corações em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, nos idos dos anos de 1930, 1931, 1933, a Alemanha, um país que foi berço da reforma protestante, estamos falando sobre a reforma dos cultos da noite, onde em 31 de outubro de 1517, o então monge agostiniano Martinho Lutero afixou suas 95 teses na capela de Wittenberg. Essa mesma Alemanha, nos idos dos anos 1930, estava sendo seduzida por um homem que muitos enxergam nele um tipo ou um dos anticristos que se manifestarão até o anticristo final, que cremos que no final dos tempos toda a maldade, tudo se concentrará em um homem, que será o anticristo, que alguns chamam de anticristo escatológico. Mas alguns anticristos surgiram ao longo da história. Antíoco Epifânio, entre o período do Antigo e do Novo Testamento, homens como alguns imperadores romanos, e esse homem de quem eu falo, cujo nome é Adolf Hitler. Hitler começou a seduzir a Alemanha com seu projeto nazista, e algumas igrejas capitularam, algumas igrejas cederam à mensagem nazista. Somente um paralelo aqui, irmãos. Tivemos ontem o resultado das eleições americanas. Temos um presidente no nosso país. A minha referência não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo político. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Não estou falando que Biden ou Trump ou Bolsonaro são nazistas ou são ditadores. Não é isso. Só para deixar claro, para não dar margem para nenhuma dúvida, pois muito foi falado sobre eleições americanas nos últimos dias. Fechando parênteses. Então, não estou falando sobre isso. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Hitler foi um terrível ditador responsável pela morte de milhões de pessoas. E, infelizmente, nos seus dias, na Alemanha da década de 30, muitas igrejas cederam ao apelo nazista, porque ele falava de valores caros à igreja, como, por exemplo, a família, o valor das autoridades, a pátria e mesmo a igreja. E dizem que em algumas igrejas foram colocadas imagens de Hitler. Crianças eram batizadas, igrejas que praticavam batismo infantil, sob a égide, debaixo da bandeira do nazismo. E alguns pastores começaram a se rebelar contra isso, até por causa da postura antissemita. Eles eram contra os judeus e milhares, salvo engano, milhões de judeus foram mortos pelas forças nazistas alemãs.
E um deles é conhecido, chama-se Dietrich Bonhoeffer, e ele conviveu com outro homem, que é desse que eu quero falar rapidamente nessa introdução, cujo nome é Paul Schneider. Paul Schneider era pastor da Igreja Evangélica Unida na Prússia, e ele foi um dos pastores que se uniu numa frente de igrejas e de pastores, líderes e de cristãos que denunciavam os abusos e a idolatria que existia no projeto nazista. Esse homem foi preso, Paul Schneider, em 1934, porque ele pregou o evangelho no enterro de um membro da juventude hitlerista. Um membro jovem ligado a Hitler morreu, e no seu sepultamento esse pastor, Paul Schneider, pregou o evangelho. Isso foi motivo suficiente para ele ser preso. Foi solto uma semana depois. Em 1935, ele leu do púlpito críticas ao partido nazista, e por isso foi preso por alguns dias de novo. Em 1937, ele foi preso de novo, durante 2 meses, por ele, junto com 2 presbíteros das comunidades que pastoreavam em cidades alemãs, excluíram membros ligados ao partido nazista. Então, primeiro ele foi preso que pregou o evangelho num sepultamento de um jovem nazista, depois foi preso porque denunciou publicamente de púlpito o partido nazista, depois expulsou da igreja, junto com outros irmãos, outros presbíteros, membros do partido nazista, e foi preso mais uma vez. E, por fim, em fins de 1937, ele foi à prisão. Foi preso mais uma vez, e daí ele não saiu até 1939, quando ele foi assassinado. Dietrich Bonhoeffer, esse de quem eu falei também, que era ligado a ele, e que foi assassinado faltando, acho que 1 mês para terminar a Segunda Guerra Mundial, bem próximo. Os mistérios de Deus, um homem de Deus com um testemunho maravilhoso, poderia estar vivo talvez até hoje, mas na sua soberania muitas vezes não entendemos. Ele foi assassinado, Dietrich Bonhoeffer, faltando 1 mês para terminar a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos isso. Esse Bonhoeffer falou que esse de quem eu estou falando, Paul Schneider, que foi preso várias vezes por denunciar os abusos e a idolatria que o partido nazista tentava trazer para si, ele, segundo Bonhoeffer, foi o primeiro mártir daqueles que eles chamavam igreja confessante, que foi a igreja que não cedeu à agenda do nazismo, ou do Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Num contexto como esse, irmãos, em que esse Partido Nacional Socialista nazista de Hitler está se estabelecendo, e fica muito claro aos olhos daqueles que têm uma visão espiritual, conhecem um pouco das Escrituras, que ele estava querendo atrair para si quase que uma adoração, fugindo dos propósitos de Deus, fica muito claro que há um sistema no mundo se insurgindo contra a igreja. Por mais difícil, isso custou a vida de homens como desse pastor Paul Schneider, do próprio Dietrich Bonhoeffer, e muitos outros cristãos, pastores ou não, foram mortos nos campos de concentração nazistas, aquelas coisas horríveis que você já deve ter visto em filme, pessoas deixando a míngua, morrendo de fome, magérrimas, passando por todo tipo de necessidade, morrendo de doenças, de fome, ou sendo executadas de forma cruel. Muitos passaram por isso. Nesse contexto, é muito fácil você enxergar que há um sistema que se levanta contra a igreja, que Deus nos livre em nosso país de vivenciar isso. Infelizmente, alguns cristãos em países comunistas, como a Coreia do Norte, em outros contextos de países totalitários, também são vítimas, estão debaixo do jugo de um regime totalitário. E aí fica mais fácil de você identificar. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã, irmãos, é que há um sistema, um mundo, um sistema mundano que se levanta contra a igreja, independente de você estar num regime totalitário ou não. No Brasil vivemos uma democracia, temos muitos problemas, temos um sistema de eleições muito mais simples do que o americano, como vocês puderam ver essa semana, que é muito complexo, mas temos os nossos problemas, mas não vivemos debaixo de um regime totalitário. Mas não se engane, não temos um Hitler ou um Mussolini, ou um Antíoco Epifânio, ou um César, ou um Nero nos liderando, mas há um sistema mundano competindo pela sua atenção. Há um sistema desse mundo, por isso que cantamos tantos louvores, fazendo uma dedicação da nossa vida exclusivamente a Cristo nessa manhã. Porque há um sistema do mundo, e nós precisamos denunciar isso de púlpito, precisamos viver isso em nossas vidas e precisamos abrir bem os nossos olhos. Esse sistema pode ser chamado como a grande prostituta, a Babilônia, a grande meretriz. E o capítulo 17, que veremos nessa manhã, fala do início do julgamento dessa grande Babilônia. Dessa que está sentada
sobre muitas águas, vimos no versículo 17, mais à frente a gente vai ver que muitas águas são povos, nações de toda sorte. Isso quer dizer que é um sistema que não está somente concentrado em um lugar, é um sistema mundial. Muitos entendem que o anticristo final, escatológico, que vai vir no fim de todos os tempos, quando ele vier, ele estabelecerá uma religião mundial, estabelecerá um governo mundial. Pode ser assim, porque o que vemos aqui é um apontamento para que o anticristo vai surgir, o final, o mais poderoso, por assim dizer, e o mais maligno também. E essa grande prostituta, ela tem uma função de seduzir os povos para adorarem o anticristo, que, como nós vimos lá no capítulo 13, foi levantado pelo dragão, que é o próprio diabo, e recebeu o poder da serpente, da antiga serpente do diabo, para que fosse adorado. Então, o anticristo está nesse mundo, existirá um anticristo final, mas nós cremos que já está nesse mundo, e o próprio apóstolo João diz isso em uma de suas cartas, que muitos anticristos já estavam nos dias dele, e hoje estão também, e eles estão competindo pela minha atenção, pelo meu coração, pela minha adoração, e eles estão competindo também pela sua atenção, pelo seu coração e pela sua adoração. George Led diz assim, um autor que eu tenho usado muito nessas pregações sobre o Apocalipse, ele fala que a grande meretriz está assentada sobre uma sucessão de impérios. Ela é corporificada, isso não. Tá certo, corporificada, né? É que eu escrevi aqui. Pela antiga Babilônia, aquele lugar para onde o povo de Judá foi levado cativo por sua desobediência. No primeiro século, pelo Império Romano, e nos fins dos tempos, por um sistema mundial, a Babilônia escatológica. Não é possível fazer qualquer ligação com alguma cidade histórica. Mas o que diz é que essa mulher, essa prostituta, formou ligações adúlteras em qualquer época com poder existente no mundo. Então ele fala o seguinte: existiu no passado um sistema que foi a Babilônia, Babilônia mesmo, para onde o povo de Judá foi cativo. Existiu nos dias de João, o Império Romano, que era um império que era, embora às vezes tolerasse o cristianismo, por vezes perseguia, tinha um culto ao imperador. Existirá no fim dos tempos, e já existe hoje também, um sistema que busca adoração para si e que tenta nos seduzir para isso. Um sistema maligno e hostil a Deus, montado, de certa forma, sobre a besta, que é o anticristo. Então, eu queria dividir esse texto em 3 partes. A primeira, a sedução da grande meretriz, da grande Babilônia. A segunda, a autoridade que essa grande meretriz recebe dos povos do mundo. E, por fim, a ruína da grande meretriz. Então, a sedução da grande meretriz, a autoridade que ela recebe dos povos do mundo e a sua ruína. Voltando lá ao capítulo 17, nós lemos no primeiro versículo que João é levado por um anjo, um daqueles que tinha as 7 taças que nós vimos no capítulo 16, do juízo de Deus, para ver a prostituta que está sentada sobre muitas águas. E o versículo 2 diz que com ela os reis se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O texto do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 11, diz que a prostituição, a sensualidade e o vinho tiram o entendimento. Na Bíblia você vê que o uso do álcool, e o uso excessivo, a embriaguez, e a sensualidade, fora do contexto do casamento, elas embriagam os homens. E não é assim. Você já viu alguém embriagado por estar apaixonado por alguém? A pessoa age como se estivesse louca, como se estivesse drogada, ela faz coisas que não faria em situações normais, ela cede a princípios que ela não cederia se ela tivesse sã de sua cabeça. A prostituição é como uma embriaguez, ela tira o seu sentido e faz com que você faça coisas que não deveria fazer. E assim fala que os habitantes da terra. Irmãos, e como esse texto é atual, nós vivemos numa sociedade enlouquecida, irmãos. Louvado seja Deus, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele tirou a votação, que seria no próximo dia 11, que tentaria trazer obrigatoriedade do ensino da teoria de gênero ou ideologia de gênero nas escolas. Mas precisamos continuar essa batalha. Teoria de gênero é uma loucura, irmãos. Não é uma prova científica, não é uma prova biológica, é uma construção narrativa para tentar desconstruir todos os valores. E a gente vai até falar sobre isso. Eu conversava na reunião de liderança quinta-feira, que eu tenho um material sobre isso que eu ministrei aos jovens. Em algum momento a gente vai trazer para a igreja também. Mas as pessoas estão acreditando em loucuras. Por quê? Porque a grande meretriz, a prostituta, descrita aqui no capítulo 17, tem encantado os príncipes, os reis desse mundo. Tem encantado governantes e eles têm cedido às loucuras. E olha o que diz o versículo 3. Então o anjo me levou no espírito para o deserto,
ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Só até aí. Se você for depois no capítulo 13, ou se você quiser resgatar a mensagem, está disponível no nosso canal do YouTube, em que eu expus o capítulo 13, em que fala na primeira parte da besta que emerge do mar, e na segunda da besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, o anticristo, o poder político que Satanás tem sobre esse mundo para tentar iludir as nações. Embora, como lemos no início do culto, o Salmo 24 afirme que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas Satanás tem algum poder e ele tem um jogo político. O Satanás que é o dragão que aparece no capítulo 12, a antiga serpente, e ele é descrito como vermelho, e aqui fala que a besta também é vermelha, e no capítulo 13, quando fala da besta do anticristo, fala de 7 chifres, de 10 chifres e 7 cabeças, de nomes blasfemos, muito parecido com o que está aqui. Então, o que significa? Esse sistema mundano, ele está montado, ou seja, ele está sobre o anticristo que recebe o poder de Satanás. Então, você começa a percebermos que nós, como igreja fiel de Jesus, nós temos muitos inimigos. Não dá para a gente viver um evangelho água com açúcar. Não, é importante a gente ser feliz, a gente dar abraço grátis, e ser legal com todo mundo. O apóstolo Paulo diz lá a Timóteo: todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Se você deseja ser fiel a Jesus, se você deseja glorificar a Deus em sua vida, em algum momento você vai sofrer alguma perseguição. Seja de colega de trabalho, seja de um chefe, seja de um familiar, alguém vai te criticar, alguém vai te desprezar por você ser cristão. Não espere algo diferente. Só espere algo diferente se você não for fiel a Cristo. Se você quiser ir no embalo do mundo, você não vai sofrer objeção, mas você estará se colocando debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. Então há um sistema, irmãos, terrível, e esse sistema vem do anticristo, que tem algum poder dado por Satanás. E aí vem o versículo 4 que diz assim: ó, a mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro. São vestes muito bonitas, muito ostensivas, né? Bonitas, né? Pedras preciosas e pérolas. O que isso aqui dizer? O que uma prostituta não quer dizer necessariamente? Nós entendemos que o Apocalipse é extremamente simbólico, que existe uma prostituta que está em algum lugar, que tem essas características, mas é uma visão que João tem. E o que aponta para uma prostituta? Como uma prostituta consegue manter os seus negócios, por assim dizer? Por meio da sedução. Se ela não se vestir de certa forma, se ela não se preparar de certa forma, se ela não tiver certas qualidades físicas e visuais para atrair os seus clientes, ela não vai conseguir trabalhar. Então, o que está falando aqui? A prostituta, ela se veste, ela se coloca de tal forma, e esse mundo se coloca de tal forma para nos seduzirmos. Abra os seus olhos, enquanto é tempo. Há um sistema maligno querendo roubar, querendo seduzir os nossos corações, e ele não é feio. Eu tendo trabalhado com jovens tantos anos, a gente sempre falava isso, né, que se o pecado fosse ruim, se o mundo não fosse sedutor, seria fácil falar: jovem, para que tu vai fazer isso que vai ser ruim para você? Você está vendo? O problema é que o pecado não é ruim. O problema é que muitas vezes o jovem se lança na prostituição, se lança nas drogas, se lança na promiscuidade, e as coisas não pioram. Aparentemente as coisas melhoram. Eu lembro de Daniel capítulo 5, se você quiser você pode ler depois, um grande banquete oferecido por um rei, o rei Belsazar, e ele começou a se esbaldar e bebendo, e tudo de ruim acontecendo ali, e ele traz os utensílios do templo do Senhor, que tinham sido levados de Jerusalém, e ele começa a beber com os copos, com as taças, que eram usadas para adoração a Deus, e não acontece nada num primeiro momento. Está tudo bem, ele continua bebendo, se embebedando, até que aparecem uns dedos na parede e escrevem Mene, Mene, Tekel e Parsim. E aí ele ficou gelado, as pernas tremeram, ele chamou Daniel: Daniel, o que é isso aí, Daniel? Traduz ele para mim e falou: seu reino foi achado em falta, será tirado essa noite, entregue aos persas. Ele vestiu Daniel com um monte de coisa, mas já era. Ali foi o decreto de Deus, naquela noite ele morreu. Por quê? Ele se insurgiu contra o rei todo-poderoso e Deus deu um limite. Mas a festa rolou por algum tempo. Então, esse mundo seduz e por vezes as coisas não vão piorar. Não fale para um jovem assim: olha, se você se envolver com drogas, se você se envolver com uma menina que não é cristã, se você se envolver com um rapaz que não é cristão, se você se envolver com essas coisas, vai dar tudo errado, seu relacionamento vai ser confuso, vocês vão brigar muito, vocês vão ter problemas, olha, ele vai querer
fazer coisas que você não quer, e você vai ficar triste, vai ficar... Não fale isso, porque isso pode não acontecer, e aí o jovem vai falar, tá vendo, não acontece nada do que meu pai falou, do que minha mãe falou, eu vou mesmo meter o pé nisso. Não, fale, olha, cuidado, porque as coisas podem parecer melhores, porque você pode se achar muito feliz, você pode achar que é o homem da sua vida, a mulher da sua vida, que é o emprego da sua vida, mesmo você se envolvendo em coisas ilícitas ou imoralidade, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, você passar 6 meses assim, 1 ano assim, 2 anos, 5 anos assim, e você vai achar, estou ganhando dinheiro, estou sendo reconhecido, tenho status, tenho prazeres, tenho lazer, o que eu quero mais nessa vida? Você está caminhando para o inferno. Abra os olhos dos seus jovens enquanto é tempo. Essa sedução não é brincadeira, irmãos. Tu acha que o diabo é burro? Ser bem mais franco ainda e direto do que eu costumo ser. Você acha que o diabo é burro? Você acha que o diabo está nesse mundo todo, esse tempo todo, e ele odeia a igreja, ele odeia Cristo, e ele está de bobeira? Não precisa falar muita coisa. Voltando lá, o versículo 4, fala que ela estava vestida, e a segunda parte fala assim, segurava um cálice de ouro, olha que coisa linda, um cálice de ouro, mas cheio de quê? De coisas repugnantes, e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E aí eu queria chamar a atenção de uma coisa, a nossa sociedade, irmãos, isso é uma construção que os teóricos chamam de reengenharia social. Há anos tem mudado questões de discurso. Há um filósofo francês da década de 60, 70, mais ou menos até acho que um pouquinho antes, chamado Jacques Derrida, que ele falava do desconstrucionismo, que ele falava que a gente tem que desconstruir a fala, o discurso. E você vê que na nossa sociedade isso está entrando devagarinho, não fala mais em sexo masculino, sexo feminino, falam que em gênero. Por quê? Porque no entendimento desses teóricos como Judith Butler, o gênero você pode escolher, você pode ter vários gêneros, e sexo não, é masculino ou feminino. Então eles, por meio da linguagem, querem sutilmente mudar tudo, para desconstruir. E aqui fala que não, diante de Deus existem práticas, irmãos, que vão ser repugnantes sempre. Pedofilia vai ser sempre repugnante aos olhos de Deus. Zoofilia, o sexo com animais, vai ser sempre repugnante diante de Deus. Homossexualidade vai ser sempre repugnante diante de Deus. Isso não vai mudar. Como disse um pastor que está já nos caminhos da heresia, que a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa ser atualizada. O que Deus disse no passado é o que mesmo que vale para hoje e o que valerá para amanhã. Então, práticas repugnantes nos dias de João, práticas repugnantes nos dias da Reforma Protestante, práticas repugnantes há 30, 40 anos atrás aos olhos de Deus, continuam sendo práticas repugnantes aos olhos de Deus hoje. E isso que a Babilônia traz. Nós já vimos nos capítulos 7, 9 e 14 de Apocalipse que os que são de Deus têm o selo de Deus. E essa prostituta que pertence ao anticristo, ela tem na sua testa esse mistério, a mãe das prostitutas. E olha o que diz o verso 6, irmãos. Vi que a mulher estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Então esse sistema, ele é hostil à igreja, ele persegue a igreja. Aquele pastor de quem eu falei do início, Paul Schneider, que foi assassinado pelo regime nazista de Adolf Hitler, lá na Alemanha, em 1937, 39. Esse homem foi perseguido por um sistema que o assassinou, porque esse sistema, não pensa, essa coisa do politicamente correto, da tolerância, isso é balela. Eles não são nada tolerantes. Chega alguém que fala que tem que ser tolerante, fala que você acha que um jovem cristão tem que se manter puro, casto, não ter relações até se casar e ter relações com a sua esposa. Eles vão te chamar de louco, vão te chamar de doido. Vão falar, como é que você vai saber se você vai gostar, se você não experimentou antes? Isso é prática repugnante aos olhos de Deus, mas eles ficam com raiva. Porque é uma falsa tolerância. O que acontece é o que está acontecendo em países aí que há protestos, saem destruindo tudo. Nos Estados Unidos destruíram estátuas de grandes ícones da nação americana, porque eles não são tolerantes. E chega ao extremo de assassinar os santos. Então essa mulher está embriagada com o sangue dos santos, daqueles que foram fiéis a Deus. E esse é um mundo, irmãos. Então a primeira coisa, a sedução da grande meretriz. Abra os seus olhos. Quero dar uma palavra especial aos pais aqui nessa manhã. A gente fica muito angustiado, eu falava isso às vezes na freguesia. Muitos pais cristãos estão muito preocupados do filho ter uma carreira brilhante, do filho fazer uma boa faculdade, de ganhar dinheiro, de poder viajar para o exterior.
Não há nada de ilícito nisso. Invista na educação do seu filho. Se você puder pagar um colégio mais caro, você aperte, pague. Puder orar para que ele ore para que ele vá para uma boa universidade. Não há nada errado nisso. Mas cuidado, irmãos, porque tem muitos pais que preferem os filhos seduzidos pela grande Babilônia, só para daqui a 5, 10 anos eles terem muito dinheiro na conta e poderem viajar, do que terem os seus filhos vivendo talvez uma vida mais simples, mais fiel a Deus. O maior desejo que devemos ter como pais é que os nossos filhos sejam dedicados a Deus e sejam livres da ira que virá sobre esse mundo. Então você, pai, ore, clame, se teu filho está longe da presença de Deus, não sossegue, dobre seu joelho e clame, Senhor, livra meu filho do encanto, da sedução, da grande Babilônia que está montada sobre a besta, que é o anticristo, que recebe seu poder diretamente de Satanás e que será destruída, como veremos mais à frente. Então, a sedução da grande meretriz. Segundo, a autoridade da grande meretriz. Agora é um trecho difícil, eu não vou me aprofundar com isso aqui. Só esse trecho aqui demandaria um estudo, fazendo uma ligação entre Apocalipse e Daniel, que o tempo não permite, né? Já estamos no capítulo 17, estamos na penúltima sessão do livro de Apocalipse, caminhando para o fim. A minha expectativa é terminarmos essa série até o final do ano. Então, eu vou passar um pouco rápido aqui, mas se você tiver interesse, eu posso te indicar material para você se aprofundar nessa parte. Mas a autoridade da grande meretriz, versículo 7, diz assim: então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres, como é descrito o anticristo lá no capítulo 13. Aí agora começa a complicar. A besta que você viu era e já não é. Olha só, a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes, olha, presta atenção, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, é um dos 7, caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu, são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Até aí. O que esse texto complexo aqui, irmãos, quer nos dizer? Como eu disse, a gente não vai aprofundar, que aqui demandaria umas 3 aulas, 2 de escola dominical, só para a gente procurar entender isso. Alguns estudiosos entendem quando fala assim, 5 reis, um vai surgir aí, um já passou, o outro vai surgir, que são referências, aí tem várias interpretações. Uns colocam a reinos e impérios que existiram na história da humanidade, que foram hostis a Deus, e que no final surgirá um império final poderoso, capitaneado pelo anticristo final. Outros entendem que eram os imperadores romanos, que tiveram poder, mas essa interpretação um pouco falha, mas alguns entendem que era dos dias de João, imperadores romanos que surgiram, alguns tinham passado e outros ainda viriam. Outros entendem uma sucessão de papas, né? Até na época da Reforma surgiu muito isso, que a Igreja Católica é a grande meretriz. Alguns têm essa leitura, que a grande meretriz não é um sistema mundial, mas é um sistema religioso. Mas lembra que no capítulo 13 a gente viu que tem uma besta que emerge da terra e que tem chifres como de cordeiro, mas a sua palavra é de dragão. O que isso quer dizer? É a falsa religião seduzindo o mundo também, querendo iludir com uma aparência de religiosidade, mas você discerne o quê? Na palavra. Por isso que o crente tem que conhecer a Bíblia. Porque se ele não conhecer a Bíblia, ele vai ver o falso profeta, a besta que emerge da terra, mas que tem cara de cordeiro, vai achar, isso é bom. Mas ele não consegue, não sabe, não tem ouvidos para identificar que o que ela fala não é da parte do cordeiro, mas é da parte do dragão, que é o diabo. Então, uns entendem que são papas que surgiram, tem até uma teoria que seriam papas recentes, que é uma teoria meio frágil, que seriam papas recentes e que João Paulo II ressuscitaria e seria um papa final, e seria uma coisa assim. Então, há diversas interpretações, eu não vou entrar nisso, é um texto difícil. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção é o que a gente consegue extrair, como se você estivesse espremendo uma laranja
no espremedor de laranja? O que é evidente nesse texto? Que os impérios desse mundo darão poder à meretriz e ao anticristo. Existirá um tempo, e já existiu na história humana, existirá no final também, tudo indica, um tempo em que os poderes desse mundo vão se reunir contra a igreja de Deus. E vão dar poder, porque os 10 reis falam aqui que eles vão dar poder. E o versículo 13 que nos diz, que nós lemos, fala que eles têm um único propósito, de dar poder e autoridade à besta, guerrear contra o cordeiro, versículo 14. Então, o único propósito dessa besta, do anticristo, da besta que surge da terra, que é o falso profeta, dessa grande meretriz, que é um sistema para seduzir os homens, do próprio diabo, é guerrear contra o cordeiro. E se eu e você somos do cordeiro, somos fiéis e servos de Deus, que buscam viver para a glória de Deus, essa guerra nos envolve. Na verdade, não tem como você estar fora dela. Ou você está do lado de Deus e guerreia com Deus, ou você é seduzida pela meretriz. Não há meio termo. Eu tenho sido reincidente e insistente nisso, que eu preciso que a gente abra os nossos olhos, porque não tem como viver uma vida cristã mais ou menos. Ou você guerreia do lado do cordeiro, ou você está do lado do dragão, da serpente, do anticristo, do falso profeta e da meretriz. Não tem meio termo. Mas o que eu quero chamar a atenção também é que no versículo 11 fala que caminha para a perdição. Mesmo com tudo isso, com todos esses poderes agindo no mundo, esse sistema caminha para a perdição. E no versículo 12 fala que os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão. Deus tem o tempo dos flagelos desses males contra a sua igreja muito bem definidos, e é um tempo curto. O anticristo vai ter um poder, o anticristo final, ele vai reinar por um tempo, mas vai ser tudo muito bem controlado e por um tempo limitado, como fala lá também em Daniel. E o que vimos aqui no capítulo 14 é uma antecipação do que veremos no capítulo 19, a batalha final. Vimos no capítulo 16 o Armagedon, a batalha do Armagedon, quando haverá uma insurreição final contra o Cordeiro, mas Jesus Cristo vai vencer, e essa é a nossa certeza, a nossa esperança, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, se há algo para nos assustar nessa manhã, que existe uma grande meretriz, uma sedução posta nesse mundo, com poder, com autoridade para nos iludir, e para tirar a nossa adoração de Deus, algo para nos trazer paz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, voltará em grande poder e glória, e Ele vai vencer todos esses males, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Só que esse dia ainda não chegou, irmãos. Pode chegar hoje, pode chegar depois do almoço, final da tarde, não sabemos, ninguém sabe. Se alguém falar que você sabe, corre dele. Que sabe, foge dele. Ninguém sabe quando chegará esse momento, mas vai chegar, irmãos. E aí a última, se eu falei da sedução da grande meretriz, do poder dado pelos impérios desse mundo e por Satanás, a grande meretriz, agora essa parte final é mais ainda surpreendente e difícil de interpretar, que é a ruína da grande meretriz, versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, ou seja, é um sistema mundial, não é uma coisa pontual. Versículo 16, e agora é difícil de entender. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Alguns entendem que, por falar da grande cidade que reina sobre os reis da terra, em algum momento aqui fala de 7 montes, Roma é estabelecida sobre 7 montes, a Roma física lá na Itália, que seria a Roma dos dias de João, ou o Império Romano, ou a Igreja Romana. São interpretações possíveis, mas o que eu quero trazer para nós é que Deus vai fazer de alguma forma com que os próprios inimigos do seu povo guerreiem entre si. Como você viu isso acontecer, se você voltar lá no Antigo Testamento, em várias guerras que inimigos se levantaram contra o povo de Deus, eles começaram de repente a brigar contra eles mesmos, e eles mesmos se destruíram. Os reis e a besta, que é o anticristo, em algum momento, eles mesmos vão se levantar contra a prostituta. Alguma coisa vai acontecer que a gente não entende, mas que a gente sabe que é da parte de Deus. Mas o que é mais importante nós entendermos nessa manhã é que esse sistema sedutor, esse sistema que quer nos afastar de Deus, ele vai à ruína, ele vai ser destruído. Mas aqueles que estiverem junto, aqueles que o adorarem, aqueles que viverem para se deleitarem nos seus prazeres e seduções, iludidos pela grande prostituta, serão
destruídos com ele. Então, esse capítulo 17 é um capítulo difícil, irmão. É um capítulo que tem muitas interpretações, mas que eu quero trazer para nós nessa manhã, já caminhando para o fim, é que existe um sistema. Alguns entendem que é um sistema religioso, outros entendem que é um sistema político, mas, na verdade, se você vê, a política e a religião conversam muito. Muitos homens poderosos se valeram da religião para instituir o seu poder, ou para manter, como eu falei no início, do próprio Hitler, que se aliançou com algumas igrejas para tentar ter poder para ser o ditador da Alemanha como ele foi, na Alemanha nazista. Então, há um sistema nesse mundo. Peça a Deus para abrir seus olhos. Senhor, abre os meus olhos, porque há um sistema maligno nesse mundo, tentando competir por nossa atenção. Se Deus permitir, semana que vem, a gente vai falar sobre a queda da Babilônia. Em capítulos anteriores, João já falou sobre isso, que a Babilônia ia cair. E aí no capítulo 18 ele descreve a queda dessa Babilônia. Mas ela ainda não caiu, irmãos. E ela está tentando seduzir os nossos corações. Aquele pastor Paul Schneider que eu falei no início, ele enfrentou o nazismo e ele morreu. Nós não temos que fazer isso hoje, pelo menos não por hora. Mas chegará um dia em que aqueles que forem seduzidos pela Babilônia chegarão a um fim trágico, à ruína. E aqueles que forem fiéis a Deus estarão para sempre na presença do Senhor. O diabo é imitador, irmãos. O diabo queria ser Deus, não conseguiu. Aqui que ele fez? Ele tem a sua tríade satânica, que eu falei quando falei dos capítulos 12 e 13. Deus tem Jesus, o Filho, o Cristo. O diabo tem o anticristo. Deus tem o Espírito Santo que nos convence, que nos orienta, que nos guia. O diabo tem o falso profeta. E Cristo tem uma noiva, que somos nós, a sua igreja. E o diabo tem uma prostituta que engana o mundo. Então o diabo ele fica tentando, ele não tem Cristo, ele quer ter o anticristo, ele não tem o Espírito Santo, ele quer ter o falso profeta, ele não tem uma noiva, ele tem uma prostituta. Mas nós somos noiva do Cordeiro, nós fomos comprados por Deus por um alto preço para vivermos para a glória do Senhor. Então não se iluda, não deixe os enganos desse mundo seduzirem seu coração. Em nome de Jesus, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, você jovem, ou você que é jovem há mais tempo, você que é jovem há muito tempo. Eu sou jovem há 60 anos, amém, que bom. Para todos nós é posta uma sedução para tentar roubar nossos corações de Cristo. Mas eu creio que nessa manhã o Espírito Santo nos chama de volta a adorar ao único que é digno de todo louvor, honra, glória, louvor e poder, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Fique de pé, vamos orar.